Alô? 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 Alô, Sherlock Holmes. Please, Mr. Holmes, eu preciso encontrar um especialista em utilidade do inútil. Conhece algum? Elementar. Meu caro Watson. Thank you. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. Em 2014, os escoceses votaram em um plebiscito para decidir se a Escócia deixava ou não o Reino Unido. Resultado: a Escócia não, mas um escocês deixou o Reino Unido e veio para o Brasil. Que isso tenha sido mais de 30 anos antes do plebiscito é só um detalhe. O escocês Charles Watson não precisou de um plebiscito para se desligar do Reino Unido, afastar-se da rainha, mudar a moeda, ampliar seu território e falar outra língua. Charles Watson foi pescador, lutou boxe, constrói barcos, é artista plástico, é professor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, dá palestras sobre criatividade em grandes empresas e etc. Acho que estou duplamente próximo de você por estar a bordo, por ser um barco, que você é um especialista em barcos, e por ser o Pequod, que é o barco de Moby Dick, que é também um barco que te diz muito, não é? É. Mas você nunca caçou baleias? Não, mas eu trabalhei em barco pesqueiro durante total de 3 anos, mais ou menos, no Mar do Norte, Mar Irlandês, e recentemente eu fiz uma entrevista com o comandante do meu barco naquela época, que agora está com 80 e poucos anos. Você reencontrou? Reencontrei, e nós fizemos uma entrevista de 2 horas. Você faz, Charles, uma série de entrevistas, quer dizer, essa entrevista, ela se insere nesse conjunto de entrevistas sobre processos criativos, ou não? É outro... Tem momentos onde o limiar entre uma e o outro vai ficando confuso, né? Em princípio, eu entrevisto pessoas... eu comecei entrevistando artistas em 93, aqui no Brasil, mas na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos. E isso acabou virando um banco de dados enorme que a gente tem. Eu acho por volta de 1.500 horas de entrevistas já filmadas, tudo filmado, né? E aonde eu comecei a ficar muito interessado nos mecanismos de um processo criativo, o que faz uma pessoa ir além da norma no seu trabalho, né? O que faz um trabalho otimizado dentro do contexto de uma linguagem como, né, arte. Mas isso me levou, esse ano eu estou entrevistando pessoas de outras áreas também, comédia, que eu adoro, comédia de improviso, né? Stand-up comedy. Eu adoro. Que eu acho que até tem semelhanças muito próximas à arte, porque aspectos da arte, tradicionalmente, são de puxar um farol sobre um mundo cinzento de coisas que todos nós esquecemos, né? E fazer que eles revivem. E o comediante faz isso também. Eu sempre vou para clube de comédia em Nova York e Londres quando estou lá. Você gosta de romper fronteiras, ir ou seja, provocar as pessoas para que elas rompam as suas próprias fronteiras e você romper fronteira entre saberes, entre... Sim, eu acho que essas fronteiras de vez em quando são ilusórias, né? Porque depois de afastar, eliminar as peculiaridades das áreas, dos campos semânticos, né? Você acaba dando conta com fatores humanos que são muito universais. São frequentemente pessoas que demonstram intensa curiosidade,
São pessoas normalmente passionais em relação ao que fazem, adoram o que fazem. São pessoas que valorizam o processo acima de produto, ou em outras palavras, o produto é nada mais do que um processo vivenciado, né? Persistência, capacidade de fazer sacrifício, frequentemente uma tolerância à ambiguidade, muito importante, de não ter que uma coisa ser uma coisa ou outro, de poder ser uma coisa e outro ao mesmo tempo. Eu acho que essas coisas são muito comuns. Se você ler alguns textos de Einstein e tira o nome Einstein, sabe, é um dramaturgo. Você começa a sua, digamos, pesquisa e ao mesmo tempo a sua especialização em processos criativos, em criatividade, com a arte e depois extrapola. Você hoje já... Eu odeio essa palavra, você não acha esquisito? Qual? Eu odeio essa palavra, Qual? criatividade. Criatividade. Né? Porque ficou uma palavra tão... Tem sorvete criativo, tem tudo é criativo, né? Eu tenho certo nojo com isso, entendeu? Mas eu não acho outra palavra, entendeu? Ela é muito chata mesmo, né? Às vezes, talvez uma das razões de não... dessa reação ao criativo, que é o bom que eu também tenho, de talvez que associa isso a um fogo de artifício, pura e simplesmente, um efeito. Um efeito. E inovação, entendeu? Toda a questão da necessidade de produzir algo novo, que de fato... Eu acho que tem muito a ver com questões, hábitos mercadológicos que dominam a gente, né? A necessidade de ter um novo produto. Eu vejo artistas hoje em dia que eu acho extraordinários, mas que meio que sumiram, porque o momento passou, entendeu? Precisamos de um novo produto. Então, de vez em quando tem questões sobre a ascensão e sumiço de artistas no cenário mundial que lembra um pouco um iPhone que não funciona depois de 1 ano e meio, né? Eu lutei boxe durante um período da minha vida. Eu lembro a primeira vez que eu vi Muhammad Ali lutar. Eu acho que uma das primeiras experiências profundamente estéticas que eu tive. Cassius Clay. Sabe quando você não tem lugar na sua cabeça para colocar isso? Não tem espaço, é tão grande, é tão irredutível que não cabe. Você fica olhando assim, tentando conter isso, e você não consegue. Era uma sensação assim. Você considera, então, uma experiência estética? Sim, totalmente. O Muhammad Ali trouxe para pugilismo algo beirando no feminino e no felino. Sabe, eram duas coisas. Você vai falar sobre femininidade e felinidade em relação ao boxe? Nunca. Mas ele trouxe isso. Ele redefiniu o campo, né? E ainda, imagina, qualquer boxeador macho descrever sua técnica ou estratégia de lutar como floating like a butterfly and stinging like a bee. Né? Incrível. Pairando como borboleta e em vez de com esse nível de precisão. E tim. Como você então o que você dessa, porque estou com a dificuldade de encontrar uma palavra que substitua aquela que a gente não gosta, mas não tem, que é criatividade. Como você aproveita de tudo isso para provocar a criatividade na arte e fora dela? Eu não sei até que ponto você provoca criatividade. Tem muitas pessoas, eu acho, cujo principal criatividade é achar desculpas para não trabalhar, entendeu? Querer fazer é fazer. Não é querer fazer, é fazer. E tem um grande benefício nisso. Uma vez que você tem algo na frente, você pode começar a discutir. Tem um anedota lindo que eu adoro. Dizem que teve um encontro entre
Edgar Degas e Mallarmé. E Degas falou para Mallarmé, eu estou com uma ideia incrível na minha cabeça para uma poesia, mas eu não consigo realizar. E Mallarmé responde, poesia é feita de palavras, não de ideias. Né? Ou seja, concretiza, depois a gente tem algo sobre o qual podemos tirar, construir, né? Tem que ter algo, e eu sou muito enfática sobre isso. Existe uma coisa que também é o dom, o talento, mas eu quero falar disso noutra navegação. Eu prefiro ter a sola do meu sapato descosturada do que meus versos mal rimados. Théophile Gautier. Agora navegamos aqui com um barco menos poderoso do que o Pequod. E pode ser a banheira de Arquimedes também. Também. Eureka! O que é o talento? Existe? Não sei. Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Né? A ideia de talento, pelo menos, porque o dicionário Aurélio define talento de uma maneira interessante. Muito mais interessante do que o Cambridge ou Oxford. Cambridge e Oxford falam talento é uma habilidade inata. O Aurélio fala que é uma habilidade inata ou adquirida. E isso faz toda a diferença. Né? A pessoa precisa, evidentemente, afiar sua capacidade de especular, de olhar com rigor, né? Mas não ao ponto de ela ficar intimidada com esse próprio rigor. Então, tem momentos, como a gente falou antes, né? Onde a questão é fazer. Né? Você está com o cenário de Hamlet aqui. Né? Hamlet é o grande figura, a tragédia de Hamlet, em termos criativos, é de ser uma pessoa que reflete tanto que ele incapacita a ação. Joseph Conrad teria dito o oposto, que é a ação que impede a reflexão. Né? Então, a gente tem dois lados de uma tragédia aqui. E eu acho que uma das questões que é muito bonito em pessoas que estão muito ativos, verdadeiramente criativamente, é a capacidade de saber quando não pensar para fazer e saber quando não fazer para pensar. Como é que se fala em criatividade para um grupo de executivos de empresas? O que você desperta deles? Você sabe que é uma das coisas que eu mais gosto, porque é o mais desafiante. A gente, abrangentemente falando sobre arte, a gente está numa área que talvez uma das poucas áreas de atividade humana onde se tolera enormes quantidades de investimento de energia a troco de nada, né? Ou seja, não que a troco de nada exatamente, mas não tem finalidade. Ela tem consequências de vez em quando, mas finalidade, você não faz isso para uma outra coisa. Você faz isso porque a atividade em si é importante. É uma atividade autotélica, né? Onde a lógica da coisa está dentro da coisa. Né? Eu sempre queria saber por que as pessoas queriam estudar comigo. E eles falavam, eu perguntava por que eles falavam, eu quero botar tudo para fora. Eu pensava, meu Deus, sabe? Você pode até ficar exausto e sentir bem depois, mas o trabalho está muito ruim, né? Você tocou num ponto fundamental. É sobre a inutilidade, sobre a utilidade do inútil. Bem, inútil não existe, né? A ideia de inútil é uma ideia inútil, né? Porque para poder dizer o que é inútil, você teria que, de antemão, de saber de todas as possíveis aplicações. Agora, que você certamente não sabe, e muito menos no futuro, né? Então, como você pode dizer que algo é inútil? Enfim, a gente não descobriu ainda a finalidade desse programa, mas talvez esse programa salve o mundo. Mas voltando, conectando isso com empresas, por exemplo, o que é belo sobre arte e as artes em geral, é essa possibilidade de investir as enormes quantidades de energia a troco de nada, como eu falei. E isso é ser tolerado. Mas dentro do ambiente de uma empresa, não. Então você não vai entrar numa empresa e falar sobre arte, sabe? Vai fechar o tempo na hora, né?
Mas você pode falar sobre mecanismos brilhantemente adaptáveis e criativos de uma maneira muito mais empírica. Você pode falar sobre questões biológicas, você pode falar sobre a evolução. A evolução é um sistema imensamente capaz de produzir inúmeras respostas brilhantes para problemas que ainda estão por vir. Não. Enquanto um problema ainda está por vir, sua solução é um dado inútil. Mas quando ela aparece, esse dado que era inútil não é mais inútil, né? Mas um poema, ele não tem nenhuma função para alimentar, para proteger do frio, para, enfim, nenhuma utilidade prática, não é? Ele é um poema, mas ele vai encontrar num leitor uma finalidade, uma iluminação, sei lá, alguma coisa como quando você viu lutar o Muhammad Ali. Tem uma linda colocação de Wynton Marsalis, que é um trompetista americano e grande professor. Quando perguntaram para ele, mas por que você quis, o que te moveu para querer investir tanto em aprender e tocar música jazz e clássica? E ele respondeu, é porque eu acho que eu queria fazer que alguém sentisse como eu senti quando eu ouvi John Coltrane tocar. Se não compreendemos a utilidade do inútil e a inutilidade do útil, não compreendemos a arte. Ionesco. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Te convidei aqui nessa viagem que a gente está fazendo para ficarmos aqui ao lado dessa máquina de pensar a arte. Estava brincando hoje de manhã numa palestra que eu dei sobre striptease, né? E eu falei para o grupo, qual é a grande questão, meta do striptease? E uma menina, né, falou, ficar sem roupa. E outra mulher ao lado falou, não, esticar o desejo, né? Porque quando você chega lá, fecha a cortina, não tem mais graça. Então, essa questão de busca, de estar em movimento, tem muitas pessoas que falam tão eloquentemente, tão lindamente sobre isso, né? Bob Dylan falava muito sobre isso, né? Pessoas para quem a necessidade de estar em movimento era muito mais importante do que onde estão indo. O que é a regra dos 10 anos? Anders Ericsson, pesquisador, e outros que seguiram, levantaram uma ideia que, quando se trata de criatividade, ou ao menos de as pessoas que fazem a diferença nas suas áreas de atuação, é muito raro isso acontecer antes de primeiro ter um período que varia entre 9 e 11 anos. 10.000 horas, em geral, de aplicação. É aliado a uma outra coisa, cujo nome também oficial, se quiser, é prática deliberada. A ideia de enfrentar as áreas de dificuldade e trabalhar isso, ao invés de sedutoramente voltar para que você já domina bem, né? Vamos para o camarim? Sim. É preciso entender o útil no sentido de salutar, isto é, como aquilo que conduz o ser humano para perto de si. Heidegger. Modos de ver, o olhar. Charles Watson tem um programa de visitas a museus que é incrível. Como é esse projeto? É um projeto que tem 3 etapas, né? Não é só um museu. Envolve museu, envolve a parte comercial, né? As galerias. A gente tem uma relação ao longo de 23 anos agora
em lugares como Berlim, Nova York, Londres, Paris, Düsseldorf, Chicago, lugares assim. E a gente leva grupos e é um projeto muito intenso, né? 10 dias normalmente, hoje em dia é 10 dias, e é 10 dias de pauleira. 10 dias de 8, 10, de vez em quando 12 horas por dia de trabalho, não tem folga. Você imagina, Nova York não ter folga. Envolve museus, onde a gente fala sobre obras, épocas e exposições específicas que o museu está fazendo. A primeira etapa é essa. E aí a gente muda o corpo de professores de acordo com os assuntos. Então é um corpo de professores, Sim, não é sim. você só. Não, imagina. Eu não sou capaz de... Sabe, minha área de... Aliás, a área de cada um é mais especializada. Então, a gente compõe um grupo de 4 ou 5 professores. E quantos alunos, digamos? Depende do tipo de viagem. Por exemplo, numa viagem para eventos, tipo Documenta Castle, ou Bienal de Veneza, ou Bienal de São Paulo, a gente pode ter 30 pessoas tranquilas e 4 professores. E o desafio é como lidar com isso num museu que tem 3.000 obras, por exemplo. E eu acho que a arte de fazer isso é conter a necessidade, a ansiedade da pessoa em ver tudo e dizer, vamos ver poucas coisas. E se essas poucas coisas foram bem escolhidas, a sensação vai ser que você viu tudo. E a gente desencoraja certas coisas. Não ler texto na parede de curador. Tá? Pelo menos não no início. E o problema é, a pessoa entra no museu, olha para aquilo e logo sua percepção é dirigida para reconhecer aquilo que foi previsto no texto. E acabou. Então, claro, ler o texto depois, né? Mas aí a gente faz um trabalho especulativo e eu faço perguntas. E o que é legal sobre isso, eu acho, o que eu me divirto com isso, é que eu acho que a informação que uma pessoa acha que descobriu sozinho tem um valor diferente do que uma informação emprestada, né? Se você pode manobrar a situação para ela ter, fui eu que descobri isso. É claro que você faz as perguntas no lugar certo, mas ela vai embora com uma sensação de ter crescido na sua capacidade de olhar para algo que deixa ela totalmente perplexo e aprender a ter a calma só de descrever. Eu tenho uma técnica, eu falo, finge que você está descrevendo isso para sua tia em Belo Horizonte, no telefone. E a gente tem pessoas que já fizeram, tem uma pessoa que fez mais do que 40 viagens com a gente. Ah, sim? Sim, e tem o dono do bar mineiro lá em Santa Teresa, Diógenes. Que foi ele que foi 40 vezes? Sim. Que maravilha! Ou mais, viu? Porque ele perdeu, eu acho que ele não foi o ano passado, nem esse ano, mas ele fez muitas viagens. Muitas pessoas que fizeram 10 viagens, 8 viagens, 6... E junto com pessoas que estão viajando pela primeira vez. Eu estou com água na boca dessas viagens, de ver, vou levar o meu óculos e ver esses... É muito curioso essas entrevistas todas que você fez sobre o processo criativo. Eu sempre financiei há 23 anos esse projeto, mas eu não aguento mais financeiramente, então eu preciso disponibilizar essa informação para pesquisa agora. É muita informação, então a gente está bolando um projeto de edição, primeiro de digitalização, de edição, de transcrição, porque isso dá 10 livros. E a gente vai juntar um projeto e procurar algum tipo de patrocínio para colocar uma pequena equipe toda semana, trabalhando nisso durante 2 anos. Né? Quando você viaja, você junta os projetos, você viajando para os museus, você visita um artista com esses alunos e eles fazem esse depoimento diante dos alunos? Sim.
Isso que é a parte que eles mais gostam, os alunos, né? Porque tem algo sobre o romance do ateliê, né? Onde as coisas acontecem, então a gente marca. Eu tenho um roteiro de perguntas, de vez em quando, pelo menos algumas perguntas que eu faço para todo mundo para poder ter 150 depoimentos sobre uma pergunta, né? Aí eu falo para eles, tá, me deixa fazer as perguntas primeiro, depois vocês fazem as perguntas. Aí todos fazem perguntas e o artista responde. Agora entrevistamos Jeff Koons, entrevistamos... É muita gente, muita gente. Bom, eu entrevistei Charles Watson. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Foi um imenso prazer estar aqui. Ao oferecer o primeiro ramo de flores à sua companheira, o homem primitivo transcendeu a besta. Ele se tornou humano. Percebendo o uso sutil do inútil, ele entrou no reino da arte.